Novembro do ano passado estávamos iniciando o estudo da carta de Efésios e o negócio rendeu, né, gente? Mas chegamos finalmente no capítulo 6 e hoje eu quero ler com vocês aquele texto tão conhecido como a armadura de Deus. E o tema é justamente vencendo no dia mal. Eu quero falar com vocês exatamente sobre isso. A palavra de hoje é uma palavra muito importante. Vocês vão perceber que a minha voz está muito estranha, ok? Não tem problema não. Se por acaso der um negócio aqui, eu vou mudar, não é demônio, é pigarro, tá ok? É pigarro. Eu estou me recuperando aí de uma gripe que apareceu, mas eu estou bem, viu, gente? Estou ótimo, estou muito bem. Mas essa palavra é muito importante para nós entendermos um tema que eu sei que muitas vezes é um pouco desafiador no meio da igreja, né? Muitos chamam de batalha espiritual, alguns vão chamar de vitória espiritual. Na verdade, é para nós entendermos qual a nossa posição em Cristo, o que o Senhor já nos deu, e que nós não devemos temer o diabo, e nós não devemos temer nenhuma força das trevas. Não há opressão maligna, ok? Não há ataque do inferno, não há resistência, muito menos retaliação, que possa parar a igreja do Senhor. Só que nós precisamos entender aonde estamos, o que possuímos. Vocês vão ver a partir desse texto, tudo que foi te dado. A armadura de Deus ela é uma grande ilustração do que Paulo quer nos ensinar. Na verdade, a armadura ela não é literal. Você não recebe uma armadura e nem precisa se apropriar dela. É apenas uma figura de linguagem aqui no qual o Senhor nos ensina, através da vida de Paulo, a entendermos que nós estamos protegidos, baseado em tudo aquilo que já nos foi dado em Cristo Jesus. Vamos lá, capítulo 6, Efésios 6, verso 10 ao verso 20, a Bíblia diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estai, pois, firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, ao abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo seja ousado para falar como me cumpre fazer. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós nos achegamos a Ti, Senhor, nessa manhã, com o nosso coração tão contente e alegre. O Senhor tem sido tão bom conosco, Senhor. Cada domingo, Senhor, tem sido um domingo especial. As nossas reuniões não são reuniões comuns. De fato, o Senhor se move. De fato, o Senhor toca. De fato, o Senhor cura. Cada domingo que nós nos reunimos é um peso da Sua presença, é um mover entre nós, a Sua glória nos toma. Nós somos gratos pelo privilégio, Deus, de participarmos de tudo isso. E hoje, Deus, nós nos achegamos aqui sabendo que, mais uma vez, o Senhor preparou um banquete para nós. Nós não merecíamos tanto, não merecíamos tudo isso, mas Deus, o Senhor, na Sua infinita graça, resolveu abençoar um povo, Senhor, aqui na Irlanda. E nós, Pai, nos alegramos, Pai, pelo privilégio de podermos participar disso. E te pedimos mais uma vez, com toda a humildade do nosso coração, Jesus, que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento do Senhor. Pedimos que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração e também os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor deseja nos ensinar através desse texto. Pai, nós queremos
Nós sabemos que nós não conseguimos compreender, Senhor, baseado na nossa, Senhor, atividade intelectual. Nós somos limitados, a nossa mente é limitada para compreender aquilo que vem do Espírito. Mas o Senhor nos deu o poder, Senhor, de através do Teu Espírito Santo recebemos a revelação. E por isso pedimos, revela-nos, revela ao mais profundo do nosso ser, fala ao mais profundo dos nossos corações. Pai, que uma convicção possa ser gerada dentro de cada um de nós essa manhã, de tal maneira que venhamos sair por essas portas totalmente diferente, entendendo o que recebemos, entendemos que estamos protegidos, entendendo quem somos em Ti. Em nome de Jesus eu oro para que o Senhor me consuma com Teu fogo, para que Deus, o Senhor me dê ousadia, o Senhor me dê intrepidez para fluir, Senhor, naquilo que o Senhor tem, e que Deus, no nome de Jesus, eu venha ser um canal nas Suas mãos. É o que nós, Pai, agradecidos oramos, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Verso 11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Como eu disse a vocês, Paulo ele vai recorrer nesse texto a uma metáfora. É muito importante, meus irmãos, vocês entenderem, ao ler o texto bíblico, o que é uma ilustração, uma metáfora, uma figura de linguagem, ou o que é literal. E, obviamente, isso muitas vezes não está esclarecido ou explícito no texto, como uma comparação ou como uma parábola. Quando Jesus fala, eu vou ensinar-lhes uma parábola, ele lança a parábola. Muitas vezes isso está ali dentro do texto e você percebe ao ler que de fato é uma metáfora, que de fato é uma ilustração, que de fato não é algo literal. E Paulo ele vai falar de uma armadura, ele está usando aqui um exemplo, porque dentro do contexto histórico no qual Paulo está, Paulo vai escrever essa carta de Roma, preso, ele está em cadeias. Ele vai escrever essa carta de Roma. Nesse momento, o império que estava governando todo o mundo da época, o principal mundo da época ali ao redor do Mediterrâneo, que incluía inclusive o que nós conhecemos como Palestina, né, onde a maior parte das igrejas, né, nasceram naquela região ali, Ásia Menor, Europa, que foi onde Paulo plantou, era o Império Romano. E o Império Romano era conhecido pelo quê? Pelo seu poder militar. Ele se espalhou por toda a Europa, todo o mundo da época, justamente por conta da sua força militar. E os seus soldados, todos eles, possuíam uma armadura. E a armadura, ela nada mais era do que algo para a sua defesa. Ela protegia o soldado na guerra. Ela protegia o soldado diante das situações que ele vinha passar. E aí Paulo vai nos usar essa analogia para nos mostrar que existe elementos que foram liberados através da obra de Cristo na cruz, que é justamente aquilo que nos dá a proteção. Você está resguardado, você não deve temer, você está protegido. Nós aprendemos no início do estudo de Efésios, né, se você não esteve aqui lá atrás, você consegue achar as pregações todas no nosso Spotify, mas nós aprendemos lá atrás qual foi o poder que nos foi dado em Cristo Jesus. Né, o poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, é esse poder que nós carregamos, e que também, né, nos colocou em Cristo e nos fez assentar à direita do Pai, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Isso quer dizer, meus irmãos, que toda a força das trevas, o máximo de altura que ela consegue diante de você, é a altura da sola do seu pé, porque está debaixo dos seus pés. Nós não devemos temer opressão, nós não devemos temer o maligno. Ele perdeu a guerra. Na cruz do Calvário, ele perdeu a guerra. Na cruz, o Senhor nos liberou proteção. Por isso que você não deve temer. Crente não pode ter medo do diabo. Crente não pode ter medo do maligno. Se tem um povo que é corajoso, é o crente. Sim ou não? Olha para esse irmão que está do seu lado, vê se ele tem cara de corajoso. Não faz cara de corajoso aí para o teu irmão, para pelo menos parecer que você é. Amém? E não é uma coragem natural, queridos, é uma coragem espiritual. O texto vai começar dizendo o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus. O verbo revestir significa entrar em, vestir-se. Você deve lembrar, queridos, aquilo que Paulo nos orienta a respeito da realidade da vida da igreja. Apesar de ser uma realidade, muitos irmãos não conhecem, não aplicam e são vulneráveis no dia mal.
porque você não lembra do que você possui, porque você não lembra do que você carrega, o dia mal vem. E a sua atitude diante dos desafios do dia mal é agir com natureza, como você agiria antes de encontrar Jesus. E aí é óbvio que você fica vulnerável, porque a tua proteção não está no seu intelecto, a tua proteção não está naquilo que você pode produzir, nas suas soluções, a sua proteção está naquilo que Cristo te proveu. E você precisa então, de fato, lembrar, Cristo me colocou nesse lugar, Cristo me deu elementos, Cristo me revestiu dele, eu estou protegido, o maligno não pode me tocar. Amém? A armadura no grego é a palavra panoplia, ou melhor, panoplia, que significa uma armadura completa, que inclui todas as peças. Não é apenas um capacete, uma cotoveleira, é tudo, desde o escudo, desde as sandálias, tudo. Para poderdes, o texto continua dizendo, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Meu irmão, você precisa entender algo. O diabo, ele é o inimigo das nossas almas. Preste bastante atenção nisso. Satanás e todos os seus demônios, eles são os inimigos da nossa alma. Ele não é teu amigo. Ele não quer o teu bem. Ele quer te destruir desde o dia em que você foi concebido. Só que ele não pode te tocar. Ele não consegue te tocar. E aí, uma vez que ele não consegue te tocar, ele prepara ciladas. Ele prepara armadilhas o tempo inteiro para te fazer cair. Tem gente que, infelizmente, tem aquele flertezinho com Satanás. Ainda brinca um pouco, ainda dá algumas ilegalidades, ainda tem algumas práticas de pecado que não resolveu. Sabe que tem que largar, mas está ali brincando ainda, não reclame. Porque você dá espaço para que ele de fato venha fazer você cair. Mas ele está o tempo inteiro preparando armadilhas. Quando o texto diz aqui, contra as ciladas do diabo, quando nós vamos ver ali o significado de ciladas é justamente uma palavra chamada malandragem. E tem gente que se orgulha de ser malandro. Não é verdade? Tem gente que orgulha de ser malandro. Só que é interessante que malandragem é uma das características do seu inimigo. Quando você age em malandragem, você está sendo, sim, a imagem de Satanás. Ele é malandro. Ele fica o tempo inteiro tentando te fazer cair. Ele conhece as suas fraquezas. E ele tenta ganhar vantagem sobre você a partir delas. Porque ele é malandro. Ele gosta de ganhar vantagem. Ele te faz cair. E depois ele vem com todo um peso de acusação sobre você. É dessa forma que ele age. Mas uma vez, queridos, nós vamos conhecer hoje tudo que nos foi provido como meio de proteção para estarmos preparados diante de todas as suas ciladas. Sim ou não? Verso 12. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Preste bastante atenção aqui. Eu quero desmistificar algo com você, para que você entenda que cilada do maligno é essa. E ele vai expor aqui, Paulo vai expor com quem é a nossa luta. A primeira coisa que você precisa entender, a sua luta não é contra sangue e carne. Isso quer dizer, meus irmãos, que ela não é contra esse mundo natural. A sua luta, ela não é contra o teu irmão, contra a tua irmã, contra o teu amigo, contra o teu colega de trabalho, não é. A gente sabe que tem uns que gostam de andar ali do lado, não é verdade? Mas não é contra ele. A maior imaturidade das pessoas está relacionada a levar todas as questões para o pessoal, sujando o seu coração e permitindo a inimizade. Essa é a maior cilada que o diabo tenta nos fazer cair. Ele leva você a ficar contra alguém, ter inimizade contra alguém. E quando isso acontece, você suja o seu coração e permite com que a inimizade entre. E a inimizade é sim a maior cilada do inimigo. A primeira ação do diabo contra o homem foi trazer inimizade entre o homem e Deus. Você consegue achar isso lá em Gênesis 3.
O diabo, ele é um mestre em semear contendas entre nós. Ele semeou uma contenda entre o homem e Deus, separou o homem de Deus, nós sabemos o que deu. E ele fica o tempo inteiro semeando contendas entre nós. Não é à toa que Paulo vai nos ensinar que nós devemos nos esforçar para manter o vínculo da unidade. É um esforço. O diabo é mestre, então, o objetivo dele é a inimizade. Por isso entenda, a sua luta não é contra o seu irmão. A sua luta não é contra a sua irmã. A sua luta não é contra nenhuma pessoa. Não fique ofendido com ninguém. Libere sempre no seu coração, perdoe, abençoe. É assim que o Filho de Deus anda. O seu maior inimigo não tem carne e osso. Nossos verdadeiros inimigos são os principados e potestades, são os dominadores desse mundo tenebroso, são as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quem são esses pastor? É o diabo e seus demônios. Vamos resumir isso aí? É o diabo e seus demônios. Ah, pastor, mas que demônios são esses? Bom, eu não estudei demonologia. Não estudei. Não tem essa matéria. Na verdade, deve ter algum curso de batalha espiritual. Mas a Bíblia não vai citar nome de demônios, a não ser do próprio diabo, que nós conhecemos bem. Então, meu querido, é infeliz? Você manda embora. Não precisa saber quem é, qual é o nome de onde veio, qual obra que ele faz, qual engano que ele trouxe. Se trouxe prostituição, se trouxe vício, se trouxe engano. Acabou. É das trevas. Perdeu a guerra. É um derrotado. Manda embora. Entendeu? É assim. Os nossos reais inimigos são exatamente esses, que criam o tempo inteiro a armadilha para cairmos. Nossos inimigos são todas as forças das trevas, que de alguma maneira influenciam o mundo no qual nós vivemos. Verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Preste atenção aqui. Paulo ele vai continuar então a metáfora da armadura de Deus, falando que você precisa dela, ou melhor, dos elementos que ela é característica para vencer no dia mau. O dia mau ele existe, gente. O dia mau existe. Meu Deus. Alguns devem estar pensando. E eu vim para a igreja achando que eu ia achar o céu, que isso ia ter anjos cantarolando, cheiro de perfume das rosas. Queridos, o dia mau ele existe. A eternidade não é aqui ainda. Você precisa entender que ele existe e ele atinge a todos nós. Jesus, ele já havia nos avisado: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aqui, meu irmão, não é o céu. E nós enfrentaremos resistências de Satanás com frequência. Ok? Alguns já me perguntaram isso algumas vezes e podem trazer essa pergunta: mas pastor, por que o Senhor permite enfrentarmos essas resistências? Por que Ele não prendeu logo o diabo de uma vez por todas? Enfim, queridos, eu quero que vocês entendam que esse tempo vai chegar. Mas o Senhor não poupou Adão e Eva no Éden. Ele permitiu com que a semente tivesse acesso àquele lugar que Deus havia provido para os seus. A proteção de Deus aos seus filhos não está em colocar o seu povo numa redoma protegida de todo inimigo. A proteção de Deus para os seus filhos está no fato dele vir habitar dentro de cada um de nós, para a partir disso desenvolvermos um relacionamento pessoal e em fé com Ele. Isso quer dizer, queridos, que para que você seja enganado pelo diabo, para você cair num engano de Satanás, isso só acontece se você não tiver em relacionamento com o Pai que mora dentro de você. Uma vez que você conhece ao Senhor, uma vez que você tem acesso a Ele, você consegue compreender as direções, você consegue perceber as coisas dentro de você. Entenda uma coisa: você estará protegido, ou você está protegido, e a sua maior proteção habita dentro de você. Ela não é externa, ela não está fora, ela está dentro. É lá dentro que o Senhor fala que o Senhor te protege.
Queridos, essa é a maneira. Eu entendi da parte de Deus que a forma que eu tenho de proteger o rebanho que Ele me deu é pregando a esse rebanho a verdade, pregando ao rebanho essa palavra. Eu sei que muitas vezes, não vou falar muitas, mas isso acontece, não com tanta frequência, mas isso acontece. Alguns podem se chegar aqui no nosso meio com interesses escusos, alguma suspeita, mas nós não podemos julgar ninguém, nós temos que acolher a todos. À medida que a pessoa tiver alguma intenção errada, a sua intenção vai se expor no relacionamento. E aqueles que conhecem a verdade mesmo vão expor. Eu não posso proibir. Minha forma de te proteger é te ensinar. Uma vez que você está ensinado, uma vez que você carrega isso dentro de você, você sabe como agir com aquilo que está ao seu redor. É assim que Deus fez. Ele nos protegeu vindo habitar dentro de nós. Você tem acesso a tudo. Você tem tudo dentro de você. O próprio Deus habita no seu coração. Você está mais do que protegido, meu irmão. O que você precisa é só voltar para dentro de si e deixar de ser infantil, achando que Deus tinha que te colocar dentro de um chiqueirinho, onde o diabo não conseguisse chegar. Você não é mais criança, você não é um bebê. Você é um adulto, você é um homem e uma mulher de Deus. E você precisa viver neste nível de maturidade, amém? Eu acho interessante essa afirmação de Paulo aqui no fim do versículo, ele diz assim: permanecer inabalável. Isso quer dizer, meu querido, que após ou apesar de toda resistência, você não é atingido. Sim ou não? Apesar de toda a resistência que acontece, você não é atingido. O diabo vem, o diabo tenta, o diabo manda uma situação, o diabo é tanta coisa. Aí no final, quando você olha, você vê que você está, ou melhor, você permanece inabalável. A resistência, queridos, ela não pode te derrubar, a não ser que você caia na cilada. Se você permanecer da mesma maneira, firme, você vai ver, quando ela passar, você vai estar da mesma forma, inabalável, ou seja, você não foi abalado. Amém? O crente, ele não é abalado, sim ou não? Eu acho que só algumas pessoas entenderam. O crente, ele não é abalado. Pode vir a tempestade, pode vir um furacão, pode vir a chuva, pode vir o que for, o terremoto. Nada te abala, nada te derruba, porque os seus pés estão firmados sobre uma rocha que se chama Jesus Cristo. Amém? Verso 14. Estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. A primeira coisa que eu quero falar agora com vocês é em cada item dessa armadura, lembrando que isso é figurativo, ok? Paulo vai usar o exemplo da armadura para que você entenda o que você tem. A primeira coisa que ele vai nos falar é do cinturão. Cingir nos fala exatamente de fechar o cinto. Todo romano ele tinha um cinturão. E esse cinturão era exatamente o local onde o soldado ele colocava ali as suas coisas. A sua espada, os seus recursos, o seu odre com água, ficava tudo ali. Para ele precisar, ele pegava. O cinturão vai nos falar exatamente então dessa provisão, essa coisa que carrega aquilo que nós precisamos para a guerra. E é interessante que o cinturão, Paulo vai usá-lo como sendo a verdade. Ou seja, tudo que você precisa, a tua provisão, tudo que você precisa, seja no dia mal ou na sua vida de fé, já foi provido nesse cinto. E que cinto é esse? É a verdade. É a verdade do Evangelho. O que o Evangelho diz ao teu respeito, é disso que você precisa. Tudo além disso pode ser deixado de lado, pois não é necessário na batalha. E se você insistir em carregar com você, pode se tornar pesado, pode te paralisar no meio da batalha. Mas pastor, o que seria isso além da verdade do Evangelho? Aceitação de pessoas, aprovações, ressentimentos, amarguras, ofensas, opiniões, ídolos. Tudo isso que já devia ter sido deixado. Você só precisa da verdade do Evangelho.
o que Deus pensa ao seu respeito, o que a verdade diz sobre você, quem você é em Cristo Jesus. Não se importe com a opinião dos outros, com a aceitação das pessoas. Deixe para lá todo o ressentimento, isso vai pesar uma hora. Você tem que deixar. A única coisa que você deve carregar no seu cinturão é a verdade, porque Ele é a verdade. Couraça da justiça. A couraça nos fala exatamente daquele pedaço da armadura que vai do pescoço até o umbigo. Se você tem uma dificuldade para entender a armadura, quem aqui é da minha geração com certeza assistiu o Cavaleiro do Zodíaco, sim ou não? E com certeza pediu para o papai e mamãe um bonequinho. E não deixava ninguém mexer porque era caro. E aquelas armaduras eram fáceis de perder. Eu tive, na verdade. Então você lembra um pouquinho de armadura a partir do desenho, sim ou não? Eles se revestiam dela, né? Mas aquela armadura não é a armadura de Romanos. Porque a armadura de Romanos é ainda mais completa. Não sei se você lembra, mas eles eram do Império Grego. Exatamente o império anterior que perdeu para os romanos. Os romanos dominaram. Então Roma tinha uma armadura de fato muito mais completa, muito mais firme, muito mais protetiva. Mas a couraça da justiça vai nos falar exatamente desse peitoral, que é aquilo que protege, que vai desde o nosso pescoço até o umbigo, ok? É uma parte fundamental da manutenção da vida do soldado. Um soldado, se ele fosse atingido no seu peitoral, em geral ele morria rapidamente. Por quê, queridos? Porque o que você tem no seu peito? Seu coração e seus pulmões. Se o seu pulmão é atingido, você para de respirar. Se o seu coração é atingido, ele para de bombear o sangue, você morre rapidamente. Então o peitoral vai nos falar exatamente do nosso coração. Sabe o que guarda o seu coração? A justiça. Porque a couraça é a couraça da justiça. Então o que protege o seu coração é a justiça. Agora deixe-me explicar aqui que justiça é essa, meu irmão. Justiça não nos fala de justiça própria. Não nos fala de justiça humana. Não é um senso de justiça humana que você carrega, em que você quer fazer o bem para o outro, proteger o outro. Tem muitas pessoas que entram no engano, porque acham que estão fazendo a justiça, mas na verdade não estão. E muitas vezes estão pecando contra pessoas. Justiça é a justiça de Deus. Justiça vai nos falar da justiça do Pai. A justiça que foi completa em Jesus Cristo, quando Ele morreu pelo injusto. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para mim, esse é o melhor texto bíblico para explicar o que é ser justiça em Cristo Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, quem é esse que não conheceu o pecado? Jesus. O texto vai dizer que Ele, ou seja, Deus, o fez pecado por nós, ou seja, Jesus estava no seu lugar de justiça. Ele então tomou o nosso lugar de pecado. O justo assumindo o lugar do injusto, para que nele, segundo diz o texto, fôssemos feitos justiça de Deus. Então ele sai do seu lugar de justiça, entra no lugar do injusto, do condenado, para que através desse ato todos nós que estávamos condenados e éramos injustos, pudéssemos então ser feitos justiça de Deus. É a justiça dele, não é nossa. Foi ele quem fez isso. Jesus Cristo, ele fez uma aliança com o homem, e nessa aliança ele recebe tudo aquilo que o homem tinha. E o que o homem tinha? Pecado. Após cumprir a redenção a partir da sua morte, ok? Ele dá ao homem tudo aquilo que ele tinha. Então ele toma o que nós tínhamos, para que depois da sua morte e ressurreição ele pudesse nos dar tudo aquilo que ele tinha. E o que ele tinha, meu irmão? Justiça. Sendo assim, nós fomos declarados justos. Você não foi declarado justo porque você não mentiu. Você não foi declarado justo porque você casou virgem. Você não foi declarado justo porque você tem sido um bom filhinho, obediente, um bom cristão. Você foi declarado justo porque Cristo fez a obra no teu lugar. Foi a obra dele, não foi a sua. E por mais que você se ache muito santo, meu irmão, Paulo vai nos dizer lá no livro de Romanos, que não havia um justo sequer. Todos nós pecamos e todos nós carecíamos da glória de Deus. Não havia nenhum sequer. Isso quer dizer, meus irmãos, se você foi declarado justo, isso quer dizer que não há mais condenação, que não há mais culpa, que não há mais pecado
natureza. Fomos, de uma vez por todas, liberados de todo o pecado que nos condenava. Fomos declarados justos, fomos declarados inocentes. Essa é a proteção para o nosso coração. A certeza que somos justos, de que fomos justificados em Cristo Jesus. Meu irmão, eu não ligo. O diabo começa a me condenar. A gente estava agora em Portugal, segunda-feira. A gente viajou de férias, voltamos na terça-feira. E a primeira coisa que veio na minha cabeça, quando eu fui na recepção do hotel, a recepcionista falou para mim: vocês devem se preparar para 72 horas. Estávamos sem luz lá, né? Para quem sabe o que aconteceu. E eu voltei, desci as escadas indo para o quarto. O diabo começou a me condenar. Você não devia ter ficado esse tempo todo. Olha onde você colocou sua mulher e sua filha. Olha o que você fez. Vê aquele peso de condenação. E obviamente não foi um ambiente fácil para controlar as emoções. E eu cheguei lá no quarto e a Aline super tranquila, na paz, sentado no sofá do hotel, comendo biscoito com a Angélica. Era o único biscoito que tinha. Vai ficar tudo bem, meu amor. Vai ficar tudo bem. Falei, eu sei que vai ficar, porque o Senhor é aquele que nos guarda. Eu não tenho que dar satisfação para o diabo sobre quando eu devo ficar ou quando eu devo voltar. Eu não devo dar satisfação para o diabo. Não é ele que eu tenho que perguntar o que eu vou fazer e para onde eu vou com a minha família. Entende o que eu estou querendo dizer, meu irmão? Você é livre. Você é livre das opiniões. Você é livre das condenações. Aquilo que você fez no verão passado, eu quero te falar uma coisa, foi apagado. O diabo pode até te condenar pelo que você fez no verão passado, mas lembre a ele da obra que foi feita por Cristo Jesus há mais de 2000 anos atrás. E nessa obra você foi perdoado e você foi declarado justo. Não há mais condenação. Ele foi derrotado por toda a eternidade. Para ele não tem jeito, mas para você teve. Cristo te salvou. É isso que te protege, é isso que te guarda. Ele não pode encontrar em você espaço, porque Cristo te fez justo. Verso 15: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. No cinturão, a provisão da verdade. No peito, a justiça de Deus. E nos pés, o Evangelho da paz. Os pés nos levam. É a partir dele que nos locomovemos, sim ou não? É exatamente esse membro tão importante da nossa locomoção. Para ele existe um calçado especial. E que calçado é esse? A preparação do Evangelho da paz. Primeiro, o que deve calçar os seus pés é exatamente o calçado do Evangelho. Isso quer dizer, querido, que o seu destino é onde o Senhor necessita de alguém para preparar o Evangelho da paz. Esse é o seu destino. Seus pés não devem estar calçados com calçados confortáveis, seja pelo seu conforto social, financeiro, afetivo, tudo que ele pode te dar. O seu calçado, ele deve ser o Evangelho, que vai te levar aonde as pessoas mais precisam dele. Muitas vezes, eu converso com os irmãos da igreja, e todos, sem exceção, têm um projeto de voltar para o Brasil. São pouquíssimos que não têm. Em 2, 10 anos, 15 anos, preparando as coisas para voltar. E todos me perguntam, e você, pastor? Não quero fechar o meu coração de que para lá eu não volto mais. Não quero de forma alguma. Eu amo a terra de onde nasci, de onde fui criado, de onde aprendi tudo que sei. Mas eu sei que lá era a terra dos meus pais. Lá era a terra dos meus pais. Foi uma terra que Deus deu de herança para o meu pai. Meu pai não é brasileiro. É a terra deles. Deus tem uma outra terra para mim. E eu quero ir aonde esse povo está. Eu sou livre. Porque se eu faço muitos projetos, o Senhor acaba não conseguindo espaço para colocar o projeto dele. Então eu prefiro estar livre de qualquer projeto. Foi dessa maneira que eu saí da Inglaterra e vim para cá. É assim. Aonde é necessário, os meus pés vão, porque eles estão calçados com o Evangelho da paz. O Evangelho são as boas obras. Em Cristo foi estabelecido essas boas novas de paz
entre o homem e Deus. Esta é boa notícia. Em Cristo Jesus, ninguém é mais inimigo de Deus. Embraçando sempre, verso 16, o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Embraçando, querido, significa justamente erguer ou usar. É aquilo que a gente lembra, quem lembra aqui do Cavaleiro do Zodíaco lembra, né? Quando Ceia pegava, né? Fazia lá o... Só que aquele, como é que fala? Aquele escudo que o Ceia usava, era um escudo redondo, não é o escudo que é citado por Paulo aqui no texto de Efésios, porque a palavra escudo aqui é o túrios, e túrios vai nos falar de um escudo retangular, alto, largo, que protege o soldado da cabeça até os pés. Ele é bem grande. Talvez você vá lembrar de algum filme que você viu da época dos romanos, em que o exército ia na frente justamente com túrios, e eles iam avançando, e aquele escudo é protegendo não só ele, como o exército que estava atrás. É exatamente isso, é um escudo alto. Isso quer dizer, queridos, que o Senhor proveu para nós um escudo que te protege por inteiro. E sabe que escudo é esse? A sua fé. Aquele que crê, meu irmão, ele não anda enganado. Aquele que crê não cai nas sugestões, ele tem um fogo que queima no seu coração, uma convicção que não adianta. Quando as coisas acontecem, quando as sugestões vêm, ele sabe, isso é mentira, isso é cilada. Eu permaneço na palavra que o Senhor me deu. É a convicção, é a fé. Ela te protege de quê? Dos dardos inflamados do maligno. Sabe o que são dardos inflamados? Nesses filmes, provavelmente você já viu também, que eles tem um arco e flecha, e nesse arco e flecha, eles soltam aquela flecha, e a flecha ela tem um fogo na frente. Sim ou não? Isso seria o dardo inflamado. Dentro da analogia que Paulo está nos mandando aqui, você precisa pensar exatamente naquilo que seria um dardo inflamado. O que o diabo manda sobre você que tenta te inflamar? Fazer você desistir do que Deus liberou sobre você. São sugestões, são pensamentos que nós recebemos na nossa mente, justamente com esse objetivo de nos inflamar, de nos fazer esmurecer na fé. A Bíblia vai dizer, queridos, que a única coisa que tem poder de apagar esses dardos, de anular esses dardos, é a sua fé. Como é importante você estar bem alicerçado em fé. A sua fé te protege. Em que você crê? Em que você crê? Em quem você deposita a sua fé? A minha fé está em Jesus. A minha fé está em Cristo. E só Ele pode nos guardar. Amém? Verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação, todo mundo conhece capacete, sim ou não? Sabemos que há diferença de tamanhos, né, irmãos? Alguns, normal, outros, deram trabalho no parto. Então, há um capacete para proteger a sua cabeça. O que é a cabeça? A cabeça representa a nossa mente, a sede dos seus pensamentos. É onde você é bombardeado com sugestões, com pensamentos que tentam justamente afetar ali a nossa convicção. E aí, queridos, mas existe uma proteção para a sua mente, ela se chama salvação. Meu irmão, o que Cristo fez na cruz foi mais do que o suficiente para te salvar. O que Cristo, vou falar de novo, o que Cristo fez na cruz foi mais do que o suficiente para te salvar. A obra já foi feita. Proteja a sua mente com a certeza da obra da cruz, da obra que foi feita na cruz. Você é salvo, nada pode roubar isso de você, nada pode te tirar desse lugar. Cristo te deu. Nós somos salvos gratuitamente, mediante a fé. Espada do Espírito. Existe uma arma de ataque. Que arma é essa, pastor? É a espada do Espírito, que Paulo vai dizer que é a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus é importante, porque ela nos mantém munidos para contra-atacar o diabo, quando ele vem com seus dardos inflamados. No deserto, queridos, quando o diabo atacou Jesus com tentações, Jesus não venceu a ele com opiniões.
Sim ou não? Jesus não venceu ele com frases de efeito. Foi com a palavra. Foi com a palavra. Foi com a palavra que Jesus o atacou e Jesus o calou. É a palavra que você precisa. É da palavra. Estar alicerçado nela. Eu lembro que uma das coisas que eu vi na segunda-feira, eu fui me preparar, né? Já estava preparado para uma situação mais caótica. Celular não funcionando. Falei, eu vou conhecer a área. Vou tentar achar sinal de celular para poder conectar com alguém. Ver se eu acho alguém que mora aqui perto, no Algarve. A família do meu pai é portuguesa, tem muitos primos espalhados por Portugal. Então pensei, vamos lá. E eu quero saber o caminho até a rodoviária, porque se amanhã não tiver transporte, eu vou até a rodoviária andando com a Aline e com a Angélica, porque a gente vai embora. E fui. E aí cheguei lá, descobri como é que era, que eu chegava na rodoviária, o caminho de volta tinha um Lidl, e estava muito carro entrando e saindo. Falei, ele está aberto. Entrei, para ver. Só que eu já me assustei com o que eu fui vendo no caminho até chegar na porta. Um trânsito. Eu nunca vi trânsito dentro do Lidl. Trânsito para entrar e para sair. E 5 policiais na porta. Falei, ixi. Entrei sem luz, só luz de emergência, os caixas funcionando e uma fila quilométrica. Em todos os caixas você não via mais nada na prateleira. E era tudo, tinha que ser pago em cash. Fui embora. Não deu para comprar nada, fui embora. E aí no caminho de casa eu estava pensando, Senhor, o povo está desesperado. Mas o que me deixa em paz é porque quando eu olho as Escrituras, eu acabei de ler o livro de Atos, eu vi que os meus irmãos passaram por situações muito piores do que a que nós estamos. E o Senhor protegeu o tempo inteiro. Se a nossa comida acabar, o Senhor vai mandar um corvo. O Senhor vai mandar alguém. Eu sei que a comida não vai faltar, eu sei que a água não vai faltar, porque o Senhor protege os seus filhos. É a palavra. Não ache vocês que eu não fui bombardeado. Não acho vocês, todos nós somos, meus irmãos. Todos nós passamos pelo dia mau. Mas tudo isso que eu falei para vocês é o que você precisa para permanecer inabalável quando esse dia chegar. Verso 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Antes de eu falar do verso 18, eu quero que você entenda, a verdade você não conquistou, ela foi te dada. A justiça você não conquistou, ela foi te dada. O Evangelho você não conquistou, ele foi te dado. A salvação você não conquistou, ela foi te dada. A fé também foi te dada. A palavra não foi você que escreveu, foi te dada. Você consegue perceber? Não há mérito, não há. Não é pelo quanto crente você é, não é pelo quanto você jejua, meu irmão. Que nada disso poderia colocar nesse lugar de proteção se a obra de Cristo não tivesse sido feita. Eu não estou dizendo que você não deve manter disciplinas espirituais, elas são importantíssimas para o seu desenvolvimento como um homem de Deus, como mulher de Deus. Mas eu quero que você entenda, não há mérito humano, a glória é dele, foi ele quem nos deu, ele te deu gratuitamente. Não precisa temer o mal, não precisa temer o inimigo. A pessoa está opressa, a pessoa está isso, meu querido. Você tem tudo que você precisa, você ainda tem o nome de Jesus, no qual todos eles submetem. Quando o endemoniado chega, o demônio começa a fazer graça. Eu só falo para ele assim, há 2000 anos atrás, você foi derrotado por Jesus Cristo. E é na autoridade desse nome que eu te mando agora. Vai embora em nome de Jesus. Acabou! Nós não temos que temer. E eu percebo que o Senhor tem nos levantado. O Senhor tem nos fortalecido. A nossa igreja tem entrado dentro de um ambiente profético. Como que os irmãos cresceram no mês de abril? O mês de abril foi talvez um dos meses mais intensos da nossa igreja. Saímos do cinema, chegamos aqui, não teve um culto no mês de abril que não tenha sido intenso. Não foi um culto no mês de abril que não tenha tido presença densa. O Senhor está nos levando a acessar algumas coisas novas, algumas atmosferas novas, se você poderia falar, alguns níveis novos. Essa era a palavra que eu queria. Por que o Senhor está te levando a níveis novos? Porque Ele quer te usar. E você não pode temer. Foi para isso que o Senhor nos mandou para essa terra. Terra que esteve debaixo do domínio de Satanás por centenas de anos. As trevas dominaram esse lugar. Dominaram. Foi daqui que foi exportado o Halloween e tantas coisas de terror que existem. Bruxarias. Queridos, a luz chegou. E a luz está em nós.
Cristo nos deu. Nós carregamos a sua luz. Nós não devemos temer. Nós temos que ir, nós temos que seguir, nós temos que avançar. E o texto vai dizer aqui, com toda oração e súplica. Eu termino aqui. Orando em todo tempo no Espírito. Sabe o que significa orar em todo tempo, meu irmão? É ficar o dia inteiro. Óbvio que se você tem tempo livre para isso, ore em línguas. Gaste seu tempo orando. Não tem mal nenhum, você só vai ser abençoado com isso. Quanto mais você investe na sua comunhão com o Espírito Santo, com o Pai, querido, mais abençoado você vai ser. Mas o texto aqui, na verdade, fala de algo superior. Nos fala de nós mantermos a nossa comunhão ativada. Ativada. Você não pode desligar de jeito nenhum, em momento nenhum. Você não pode desligar. Você tem que manter a sua comunhão ali com o Pai on, o tempo inteiro. Porque você desconecta um minuto, você não percebe. Tem uma cilada na sua frente. E você vai agir naturalmente. É conectado, é ligado. O tempo inteiro. Comunhão ativada. O Senhor quer restaurar a comunhão aqui nessa manhã. Você, preste atenção aqui. Você que estava distante. Você que não estava mais sentindo a presença. Você que não estava sentindo mais o toque do Espírito. Ele te visita agora. Se coloque de pé no seu lugar.